Algo interessante sobre o pensamento é que nós humanos ainda não conseguimos aprender a pensar. Nossos pensamentos são contaminados com emoções desagradáveis, são contaminados com aquilo que nós sentimos de ruim e nem sempre nós policiamos aquilo que está se passando na nossa cabeça. Nós temos a tendência a acreditar cegamente no pensamento automático que surge na nossa mente diante de algum estímulo. Por exemplo, quando somos convidados para fazer algum tipo de apresentação, algum tipo de discurso diante de algum público, geralmente algumas pessoas têm o seguinte pensamento: vou falhar, não conseguirei, não vai dar certo, vão rir de mim. E começam a acreditar naquele pensamento a ponto de não ir fazer o evento, de não ir fazer a apresentação. Quantas vezes você pensou, ou alguém que você conhece, pensou em entrar em um restaurante, mas de repente pensou assim: eu não sou capaz de almoçar ou de jantar naquele restaurante, porque as pessoas vão ficar me olhando. E se eu cometer um deslize, elas vão ficar me observando. E esse tipo de pensamento tem travado você, tem feito com que você recuse alguns convites. Quantos convites você já rejeitou porque algum pensamento seu disse assim: não vá, não vai dar certo, você vai ficar envergonhado? E se você começasse a mudar este pensamento para um pensamento mais positivo, para uma linha mais positiva, para um caminho mais otimista? E se quando você pensar não vai dar certo, você fizer alguns questionamentos do tipo: por que não dá? Por que dá certo com os outros e não daria comigo? Por que dá certo com todo mundo que eu conheço e não deu certo e não dará certo comigo? E se você pegasse o seu pensamento disfuncional, distorcido, negativo e que te coloca para baixo e resolvesse enfrentá-lo como você enfrenta alguma pessoa que te afronta. E se você dissesse para o seu pensamento: eu preciso provas de que você realmente existe. Então, quando o pensamento dissesse assim: não vá fazer aquela apresentação porque você poderá não se lembrar, dar um branco e você vai errar. Pergunte ao seu pensamento: quais as evidências de que isto seja verdadeiro? Quais as evidências de que eu irei esquecer se eu me lembro de tantas coisas? Quais as evidências de que vai dar errado se eu já fiz tantas outras coisas que deram certo? Anota as evidências a favor do teu pensamento e anota também as contrárias ao teu pensamento. Fica com a maioria. Nós não podemos viver à mercê daquilo que vem à nossa mente. Existem pessoas sadias, vítimas de um pensamento doente, que diz para elas que elas estão doentes, que elas são moribundas, que elas estão à mercê de alguma contaminação, e estas pessoas passam a vida toda escravizadas por conta destes pensamentos. Aprenda a pensar adequadamente. Confronte os seus pensamentos. Não se deixe dominar por um simples impulso cognitivo chamado pensamento. Pense adequadamente. Monitore aquilo que vem à sua cabeça. Exija que o seu cérebro obedeça aquilo que de fato é real e não a virtualidade de um simples pensamento distorcido.